estamos iniciando uma nova série de mensagens chamada Heróis da Fé. Tonight we're starting a new series of messages called Heroes of the Faith. E durante as próximas semanas, então, nós vamos estar aprendendo com a vida de alguns personagens bíblicos. So throughout the next few weeks, we're going to be learning through the lives of some biblical characters Que fizeram a diferença na sua geração. who made a difference in their generation. Eu espero que através da vida, da experiência de vida, os exemplos de vida desses heróis da fé, And my hope is that through the life examples of these heroes of the faith, eu e você possamos tirar algumas lições para as nossas that vidas. you and I will be able to take out some lessons for our own lives. E então nós fazermos a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. So that then we can take that and make a difference in the lives of the people around us. Gostaria de começar falando um pouco sobre Abraão. So I'd like to start off by talking a little bit about Abraham. Abra comigo no livro de Gênesis. So I'd like you to open your Bibles with me to the book of Nós Genesis. vamos para o capítulo 15, nós vamos ler dos versos 1 ao 6. We're going to start at chapter 15. We're going to read from verses 1 through 6. Pode seguir conosco na sua Bíblia, no seu smartphone, You can follow along in your Bible, your smartphone, ou você pode acompanhar com a gente aqui na tela. or it'll also be up here on the screen. Gênesis 15, nós vamos ler dos versos 1 até o 6. So Genesis 15, we'll be reading from verses 1 through 6. Diz assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Go to the 1 through 3. Yep, thanks. So after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Do not be afraid, Abram. I am your shield, your very great reward. But Abram said, Sovereign Lord, what can you give me since I remain childless? And the one who will inherit my estate is Eliezer of Damascus. And Abram said, You have given me no children, so a servant in my household will be my heir. Verso 4 diz assim: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, o Senhor disse a Abraão: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Then the word of the Lord came to him. This man will not be your heir, but a son who is your own flesh and blood will be your heir. He took him outside and said, Look up at the sky and count the stars, if indeed you can count them. Then he said to him, So shall your offspring be. And Abram believed the Lord, and he credited to him his righteousness. Viu homem chamado Abraão, So there's a man named que Abram, mais tarde o seu nome foi mudado para Abraão. who later on had his name changed to Abraham. De todos os personagens bíblicos, tem somente um que tanto os judeus, os cristãos e os muçulmanos o chamam de pai. And of all the biblical characters, there's only one that Jews, Christians, and Muslims all call father. Do relacionamento de Abraão com a sua escrava Agar nasceu Ismael. From the relationship that Abraham had with his slave Hagar, Ishmael was born. E da linhagem de Ismael, então, nasceu o profeta islâmico Maomé. And from Ishmael's lineage, the prophet Muhammad was born. Do relacionamento de Abraão com a sua esposa Sara nasceu Isaac. And from Abraham's relationship with his wife Sarah, Isaac was born. Que mais tarde passou a chamar-se Israel. Who later on was called Israel. De Israel vieram as 12 tribos. From Israel came the 12 tribes. Da tribo de Judá nasceu Jesus, aquilo que nós queremos ser, o Messias, o nosso libertador. And from the tribe of Judah, Jesus was born, who we believe to be our Messiah, our deliverer. Abraão é uma pessoa muito importante. So Abraham is a very important person. De todas as coisas pelas quais Abraão é conhecido, ele é mais famoso por sua fé. And of all the things that Abraham was known for, he is best known for his faith. Hebreus 11 diz que Abraão, pela fé, quando chamado para ir ao lugar que mais tarde receberia como herança, obedeceu e foi. In Hebrews 11, we're told that by faith, Abraham, when called to go to a place that he would later receive it as an inheritance,
he obeyed and went. Pela fé, quando testado por Deus, Abraão ofereceu Isaac como sacrifício. By faith, when tested by God, Abraham offered up Isaac as a sacrifice. Olha o que diz Romanos 4, 20, 22. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, e em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Romans 4:20-22 says, "No distrust made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God, being fully convinced that God was able to do what he had promised. Therefore his faith was reckoned to him as righteousness." Abraão é o pai da fé. Abraham is the father of faith. Ele é considerado justo aos olhos do Senhor porque ele confiou em Deus. He was considered righteous in God's eyes because he trusted in God. Deus o chamou para deixar sua casa, God called him to leave his home, lugar chamado Ur dos Caldeus, a place called Ur of the Chaldeans, e ir para lugar, para uma terra onde Deus prometera que teria leite e mel. and to go to a land that God promised him where there would be milk and honey. Então Abraão foi, So Abraham went. levantou também sua família e seus servos, a sua esposa Sara, e ele levou também seu sobrinho Ló. He also took his family, his servants, his nephew Lot. E Abraão então e Ló, a palavra nos diz que eles viajaram juntos. And the Bible tells us that Abraham and Lot, they traveled together. Suas famílias e o seu gado se multiplicaram, And their families, their cattle, they multiplied. até que chegou a um ponto que eles precisavam ir em direções opostas. Until they came to a point where they needed to split and go in opposite directions. Gênesis 13, 9, o Abraão diz assim para Ló: aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar, se você for para a esquerda, irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Genesis 13:9 tells us where Abraham says, "Is not the whole land before you? Let's part company, and if you go to the left, I'll go to the right, and if you go to the right, I'll go to the left." Então Ló olhou para aquela terra diante dele, So Lot looked at the whole land that was before him. e embora poderia ter sido humilde e escolhido a menor das terras em respeito à generosidade do seu tio, And even though he could have been humble and chosen the lesser of the two based on his uncle's ele generosity, escolheu as terras mais frutíferas e abundantes. he chose what appeared to be the most fruitful land, the most abundant. O versículo 12 diz assim: assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. So verse 12 says, "And the two men parted company, and Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom." Ló entrou em apuros. So Lot got in trouble. Ele entrou no meio de uma batalha que não tinha nada a ver com ele. He wound up in the middle of a battle that really had nothing to do with him. Acabou sendo capturado juntamente com sua família. And he wound up being captured along with his whole E family. adivinha quem salvou o Ló? And guess who saved Lot? Tio Abraão. Uncle Abraham. Abraão era um homem idoso, não tinha filhos, não tinha herdeiros. Abraham was an older gentleman. He didn't have any children. He didn't have any heirs. E mais tarde nós lemos então que o Senhor dá a ele Isaac. And later on we read that God gives him Isaac. Se a Bíblia honra Abraão por sua fé, And if the Bible honors Abraham for his faith, acho que nós precisamos prestar atenção na sua vida, I think we need to pay attention to his life. porque eu creio que ele tem muito a nos ensinar. Because I believe that he has a lot to teach us. Porque embora eu e você tenhamos fé, Because even though you and I have faith, eu tenho certeza de que nós queremos ter ainda mais fé, amém, irmão? I'm sure that we want to have even more, amen? Então nós vamos olhar para a vida de Abraão hoje à noite So tonight we're going to be looking at the life of e Abraham. aprender algumas lições importantes. And we're going to be learning some important O lessons. que é que nós podemos aprender com Abraão? What can we learn from Abraham? Primeiro, Deus honra obediência cheia de fé. First, God honors faith-filled obedience. Deus honra obediência cheia de fé. God honors faith-filled obedience. Gênesis 12 diz assim: então o Senhor disse a Abraão, mais uma vez, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei.
Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. 4 diz: partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Genesis 12, starting in verse 1, says this: The Lord had said to Abram, Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse. And all the peoples on earth will be blessed through you. So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. Quantos anos tinha Abraão? So how old was Abraham? Try again. Vamos tentar de novo. Quantos anos tinha Abraão? 75 anos. Abraham was 75 O years que é old. que nós fazemos para nos preparar para quando fizermos 75 anos? So what do we do to get prepared for when we turn 75? A maioria de nós pensa em que quando eu tiver com 75, algumas coisas já têm que estar meio preparadas para quando eu ficar na cidade. Most of us are thinking, well, when I'm 75, some things already need to be set up and prepared for when I'm down. Nós economizamos, nós ajuntamos, nós nos preparamos para um futuro. We save up, we gather some resources, we prepare for a future. Fazemos isso de formas diferentes, né? Uma conta poupança, ou fazemos um investimento em algum lugar. We do this in different ways, maybe a savings account, or we have some investments. Nós guardamos aquele dinheiro porque queremos ter o suficiente para o quê? And we save up that money because we want to have enough for what? Para nos aposentar. So that we can retire. Nós queremos, quando fazemos 75 anos, nós nos aposentamos e nós então continuamos vivendo a nossa vida até o dia que o Senhor nos chamar. We want to, when we're 75 years old, be able to be retired and have enough to continue living our lives until God calls us home. Nós vivemos em uma cultura que foi projetada para uma trajetória de conforto e segurança. And we live in a culture that was prepared for a trajectory of comfort and security. E isso é o que nós desejamos. And that's what we desire. Conforto e segurança. Comfort, E security. nós economizamos, nós poupamos para alcançar esse objetivo. And we save up in order to reach that objective. E não tem nada de errado, irmãos, com conforto e segurança. And there's nothing wrong with comfort, with having security. Mas e se Deus te chamar para deixar o seu conforto e a sua segurança? Será que você vai? But what if God were to call you to leave that comfort and leave that security? Would you go? Hoje à noite, o Senhor falar para você, como Ele falou para Abraão: deixa tudo e vai para uma terra que eu vou te mostrar. If tonight God were to tell you, like He said to Abraham, leave everything behind, everything you have right now, and go to a land that I will show you. Será que você está disposto a deixar tudo e a confiar no Senhor? Would you be willing to leave everything behind and trust in God? Deus chamou Abraão para deixar sua terra, God called Abraham to leave his land, sua comunidade, seus familiares, seus amigos, leave his community, his relatives, his friends, e ir em direção ao grande desconhecido, a grande bênção do desconhecido de Deus. and to move in the direction of the blessing of the great unknown that God had for him. Deus tinha algo especial reservado para Abraão, que dependia dele ir para que ele pudesse receber. God had something very special set aside for Abraham that depended on him going so that he could receive it. Farei de você um grande povo, I will make you a great nation. tornarei o seu nome I famoso, will make your name great. abençoarei os que te abençoarem, I will bless those who bless you. amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Whoever curses you, I will curse. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. And all the peoples on earth will be blessed through you. E como é que eu vou fazer isso, Senhor? So how am I going to do this, Na God? verdade, eu não vou te contar os detalhes. Reality, I'm not going to tell you the details. Você vai para um lugar que é bom. You're just going to go to a place that's good. Tudo que você precisa fazer That's all you need to do. é deixar o conforto e a sua segurança e me seguir. You just need to leave behind your comfort and your security. Muitas and you vezes follow Him. nós queremos ter do Senhor todos os detalhes da jornada à nossa frente. How often are we at a point where we want from God every single detail of the journey that's ahead of us? Adriel veio para cá com a família
família. Adriel came here to the United States with his family. Tenho certeza que a única coisa que ele sabia é que tinha que vir. I'm pretty sure that the only thing he knew that he had to do was to come. Talvez perguntou ao Senhor, mas Senhor, dá um pouquinho de ideia de como é que vai ser, onde que a gente vai morar, como é que o sustento vai vir, quem que a gente vai fazer. I don't suppose he may have asked God, God, can you just give me a little glimpse of where we're going to live, how we're going to make ends meet? Mas eu tenho certeza que o que ele tem experimentado do Senhor hoje é fruto da obediência, de deixar e de vir, esperando que o Senhor tinha algo especial reservado para ele. But I'm sure that what he's experienced from God today is a fruit of having obeyed and having left and followed God's leading. Quer que o Senhor tem reservado para você? Do you want what God has set aside for you? Deixe o conforto e a segurança e segue. Leave behind that comfort, security, and follow Him. Obedeça ao Senhor. Obey the Lord. Obediência que o Senhor honra é cheia de fé. The obedience that God honors is faith-filled. O que nós lemos no verso 4 é a razão pela qual ainda estamos falando de Abraão até os dias de hoje. And what we read in verse 4 is the reason why we still talk about Abraham until this day. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. And he said, just as the Lord had told him, Abraham went. Será que um dia essa será a história que vai ser contada a seu respeito? Could perhaps someday that be the story that will be told about you? Então, o Alex foi como o Senhor havia ordenado. So Alex went as the Lord had told him. Então, Val foi como o Senhor havia ordenado. So Val went as the Lord had told her. Será que um dia essa vai ser a história contada ao nosso respeito? Could perhaps one day this be the story that's told about us? Será que os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos vão ouvir histórias sobre nós de pessoas que estivemos dispostas a deixar o nosso conforto e a nossa segurança para obedecer o que o Senhor nos chamar para fazer? Could perhaps our children or the children of our children one day tell stories about how we left behind our comfort and security to obey God? Enquanto eu estava pensando sobre isso essa semana, And while I was thinking about this week, às vezes nós pensamos que isso acontece só uma vez. sometimes we tend to think that this only happens one time. Eu disse sim para Jesus, está resolvido, não preciso mais me preocupar. Agora sim posso ter conforto e I segurança. said yes to Jesus this one time. I no longer have to worry about it. Now I can have my comfort Eu and security. deixei tudo no Brasil para vir para cá. I left everything behind in Brazil to come here. Fui para missões, trabalhei com Jocum, viajei em diversos países. E eu disse sim para o Senhor e vi o Senhor providenciar, cuidar da minha vida. I worked in missions. I worked in YWAM. I worked in many different countries. I saw God provide in my life. Cheguei então em Kansas City, conheci a minha esposa. I arrived in Kansas City. I met my wife. E eu pensei, pronto, Senhor, já disse sim, agora conforto e segurança é o que me espera. And I thought, okay, God, I already said yes. Now comfort and security is what awaits. Isabela trabalhando em contabilidade, eu trabalhando em contabilidade, ganhando um salário ótimo, estávamos com a vida praticamente tranquila para nossa frente. Isabel and I were both working in accounting. We were making good money. We had a pretty easy life ahead of us. E mais uma vez o Senhor nos chamou And once again, God called para us deixar tudo para to trás, leave everything behind. para deixar o trabalho e o sustento que nós estávamos fazendo através do nosso trabalho, To leave our jobs, to leave the support that was coming through our para jobs. vir para cá, para Minnesota, para vivermos na Betânia, para estudarmos, para não saber o que o Senhor tinha para nossa frente. And He called us to come here to Minnesota to study at Bethany, to not know what we had lying ahead of us. E Deus então nos deu o Isaac e o Caleb, os nossos gêmeos. And then God gave us our twins, Isaac and E eu Caleb. disse, Senhor, falando sim para o Senhor, agora eu posso voltar para o meu conforto e segurança. Achei um emprego ótimo de researcher. Fazia pesquisas na área automotiva. And so we had our kids, and I thought, okay, now God, now I can be comfortable. I found a great job in the automotive researching it. Conforto e segurança estavam à nossa frente. Agora eu preciso providenciar para minha família, preciso tomar conta da Isabela, dos meninos. And once again, ahead of us, we had comfort and security. I could now provide for my family. E mais uma vez o Senhor nos chamou para deixar aquilo que nos era confortável e seguro, And once again, God called us to leave behind that which was comfortable, which was secure. para vir trabalhar
pagar para vir pastorear a igreja em tempo integral. to come work as a pastor at the church full time. O salário não era o mesmo. The salary was not the same. As dificuldades, irmãos, eu prometo para vocês que não são as I mesmas. can promise you that the difficulties were not the same. Eu amo a igreja, mas trabalhar com a igreja é uma dificuldade diferente de trabalhar olhando para os carros todo dia. I love the church, but working with the church is a completely different set of difficulties than working with cars every Mas day. nós dissemos sim para o Senhor. We said yes to E God. eu posso dizer de todo o meu coração: And I can tell you with my o whole heart Senhor tem cuidado de todos os detalhes da nossa vida, that God irmãos. has taken care of every single detail Deus in our tem lives. providenciado de uma maneira especial. And God has provided in a very special way. Deus tem cuidado das nossas finanças, do nosso coração, dos nossos sonhos. Deus tem nos dado uma família muito maior do que tínhamos quando chegamos aqui. And God has taken care of our finances, taken care of our hearts. He's given us a family that's much larger than we had when we first arrived. O sim para o chamado de Deus não acontece necessariamente só uma So vez. saying yes to God's calling doesn't necessarily just happen one time. Talvez o Senhor está chamando você para sair de novo. Maybe God's calling you to leave again. Talvez o Senhor está falando para você ficar ao invés de sair. Maybe God's calling you to stay instead of leave. Será que você está disposto a deixar o que é confortável, sua zona de conforto, para dizer sim para o que o Senhor tem para você? Are you willing to leave behind what is comfortable, to leave your comfort zone and say yes to what God has for you? Porque, irmãos, não há nada melhor, nada que nos complete mais do que estarmos no centro da vontade de Deus. Because there is nothing that is better, nothing that completes us more than to be in the center of God's will. Se Minneapolis não é o centro da vontade de Deus para você, meu irmão, minha irmã, vai buscar o centro da vontade de Deus para você. And if Minneapolis is not the center of God's will for you, then seek God to find out what that Porque is. Deus tem algo especial para você quando você estiver no centro da sua vontade. Because God has something very special for you when you are in the center of His will. Eu não quero que ninguém vá embora, não. Now, I don't want anybody to Mas eu leave, quero que você esteja no centro da vontade de Deus. but I do want you to be in the center of God's will. Deus honra a generosidade cheia de fé. God honors faithful generosity. Como é que nós podemos falar de Abraão sem prestar atenção no seu sobrinho Ló? How can we talk about Abraham without paying attention to his nephew Lot? Por alguma razão nós não sabemos porquê, o Abraão saiu com a família, com os servos e levou seu sobrinho Ló. And for some reason, we don't know exactly why, Abraham left with his family, with his servants, but he took along his nephew Lot. Incluiu Ló na sua jornada. And he included Lot in his journey. Verso 5 do capítulo 13 diz: Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores dos rebanhos de Ló. Chapter 13, verse 5 says, Now Lot, who was moving about with Abram, also had flocks and herds and tents. But the land could not support them while they stayed together, for their possessions were so great that they were not able to stay together. And quarreling arose between Abram's herders and Lot's. Em outras palavras, à medida que viajavam, In other words, as they were os traveling, seus rebanhos aumentaram and their herds grew, e ficou difícil de caminharem juntos. and it got difficult to travel together. Os pastores do gado de Ló e os pastores do gado de Abraão começaram a se estranhar. And those who were taking care of Abram's herds and those who were taking care of Lot's herds, they started having trouble. Abraão então disse o seguinte: And so Abram said the following. está vendo toda essa terra aqui? He said, Do you see all this land Se before you? você quiser essa terra, eu vou para aquela. Se você quiser aquela terra, eu vou ficar com essa aqui. If you want that land, I'll go to that one. If you want this one, I'll go that way. Pensa num sobrinho esperto. Think about that smart nephew. Ló escolheu a terra mais fértil. Lot picked the more fertile ground. E Abraão humildemente respeitou a escolha do seu sobrinho, e os dois então seguiram em direções opostas. And Abram humbly respected his nephew's choice, and they both split ways. Parece um gesto simples, It seems like a simple gesture, mas a atitude de Abraão tem um significado extremamente profundo. but Abram's attitude has a very deep meaning. Abraão poderia, por ser o tio, por ser mais velho, poderia ter ficado com a terra mais fértil. Being that Abram was the older of the two, being that he was the uncle, he could have very easily kept the better land. E Ló poderia ter se submetido e dito: não,
monte, o Senhor que escolhe, fica com a terra que o Senhor quiser e eu fico com a outra. And Lot could have submitted and said, no, uncle, you choose. You keep what you want and then I'll take the remainder. A terra era fonte de renda para as duas pessoas, tanto para Abraão quanto para Ló. For both of them, the land was the source of their income. Abraão tinha então o direito de reivindicar a terra mais fértil, So Abram therefore had the right to claim the more fertile ground. mas deixou com que o seu sobrinho ficasse com a terra que ele escolheu. But he allowed his nephew Lot to keep the land that he E aqui, chose. irmão, nós aprendemos algo sobre generosidade. And we learned something here about generosity. Pessoas que têm um coração generoso amam a Deus People who have a generous heart love God. e amam aos outros mais do que sua própria prosperidade. And they love others more than they love their own prosperity. Você é alguém generoso, Are you somebody who's generous? alguém que ama a Deus e aos outros mais do que a sua própria Are prosperidade. you someone who loves God and loves other people more than your own E prosperity? esse tema se faz presente durante toda a Bíblia. And we see this theme present throughout the whole Bible. Deus tem um relacionamento especial com as pessoas God generosas. has a special relationship with those who are Olha o que generous. diz Salmo 112, 5 e 6. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado. Psalm 112 says, good will come to him who is generous and lends freely, who conducts his affair with justice. Surely he will never be shamed. Righteous man will be remembered forever. A generosidade nasce do amor. Generosity comes out of love. E Deus, em sua própria natureza, que é amor, And God, in his very nature, which is love, toda a generosidade então nasce de Deus. therefore all generosity is born from God. A IBE quer ser uma igreja generosa. The Brazilian Church of Hope wants to be a generous church. Por quê? Why? Porque nós acreditamos que a generosidade está no coração de Deus. Because we believe that generosity is in the heart of God. Nós acreditamos que vamos realmente conhecer a Deus intimamente se nós confiarmos nele o suficiente para sermos generosos com os We outros. believe that we will get to know God intimately if we trust Him enough to be able to be generous with other people. Agora preste atenção. Now pay Eu não attention. estou dizendo que devemos ser generosos para receber as bênçãos de Deus. I'm not saying that we should be generous in order to receive God's blessings. Nosso relacionamento, não existe troca no nosso relacionamento com Deus. There is no such thing as an exchange with our relationship with God. Pelo contrário, a bênção de Deus simplesmente é resultado do nosso relacionamento com Ele. Rather, God's blessing is a result of our relationship with Him. Deixa eu te dar um exemplo. So let me give you an example. Participei de uma conferência de líderes há umas 2 semanas atrás. I took part in a leadership conference a few weeks back. E essa conferência é realizada pela igreja de Bill Hybels lá em Chicago. And it's a conference put on by Bill Hybels Church in Chicago. E é transmitida via satélite para algumas igrejas aqui no Twin Cities e também em vários outros estados nos Estados Unidos. And the conference is transmitted via satellite to various churches here in the Twin Cities as well as throughout the United Eu fui States. convidado por um amigo para participar da conferência. Ele, na verdade, pagou para que eu pudesse participar da conferência. And so I was invited by a friend who paid for me to be able to participate in this conference. E ele me levou para almoçar, tanto na quinta quanto na sexta-feira. And both on Thursday and Friday, he took me out to lunch. Chegamos no restaurante junto com ele, a família. Ele disse: olha, pode escolher o que quiser do cardápio, porque sou eu que vou pagar. And he took me out, we got to the restaurant, and he told me that you can choose anything you want from the menu, we're paying. Agora você me diz, você acha que ele estava pagando para o meu almoço porque eu tinha feito alguma coisa para ele? Now let me ask you this, do you think he was paying for my lunch because I had done something for him? Não, a bênção que eu recebi veio pelo simples fato de que o Dan tinha um coração generoso, estava disposto a me abençoar. No, the blessing I received was simply due to the fact that Dan had a generous heart and wanted to bless me. Veio porque eu e ele tínhamos um relacionamento. And it came about because he and I had a É relationship. dessa forma que acontece com And Deus. this is how things happen with God. Nós somos abençoados devido ao nosso relacionamento com Deus. We receive blessing due to our relationship with God. Não pela nossa performance, Not due to our performance. mas porque o Deus que nós servimos é um Deus But generoso. because the God that we serve is a generous God. E Ele então nos abençoa para que nós possamos ser bênção para outras And pessoas. so He blesses us so that we can be a blessing to other people. Irmãos, a bênção não termina em nós. And the blessing doesn't end with us.
Porque se terminar, você está deixando de receber ainda mais do que o Senhor tem para você. Because if it were to end with us, we'd be missing out on even on so much more that God still Que has. sejamos simplesmente um canal, não é para que o Senhor nos abençoe e nós abençoemos, e que o Senhor nos abençoe e nós abençoemos, e assim continuemos a fazer a diferença nas pessoas. Our desire should be to be simply a channel through which God can bless us and we bless others, and God blesses us and we bless others. Abraão foi generoso com Ló, porque ele amou mais a Ló do que ele amou prosperidade. And Abram was generous with Lot because he loved Lot more than he loved his own Por prosperity. último, Deus não pode honrar um coração sem fé. And lastly, God cannot honor a faithless heart. Eu acho fascinante assistir a trajetória da vida das pessoas. I find it very interesting to look at the people's life trajectory. No começo da história temos Abraão e Ló viajando juntos e indo na mesma direção. At the beginning of the story, we see Abram and Lot traveling together. They're going in the same direction. Mas quando eles se separam geograficamente, But when they get separated geographically, Ló escolhe as terras do leste, Lot chooses the lands to the east, Abraão fica com as terras do oeste. and Abram ends up with the lands to the west. De repente vemos que a trajetória de vida deles é mudada, não somente geograficamente. And all of a sudden, what we see is that their life trajectory has changed, not just in the geographical sense. O autor de Gênesis adiciona um comentário importante a respeito da nova localização de Ló. The author of Genesis adds a very interesting detail about Lot's new Ele place. diz assim: Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo aonde? A Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. It says that Abram lived in the land of Canaan, while Lot lived among the cities of the plain and pitched his tents near Sodom. Now the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. Muitas pessoas não querem ir tão distantes quanto Sodoma, Many people don't want to go as far as Sodom, mas nós com muita frequência armamos a nossa tenda bem pertinho. with great frequency we tend to pitch our tents very close. to Nós não Sodom. queremos nos envolver em encrencas, We don't want to get into trouble, mas somos curiosos demais e acabamos montando a nossa barraca, nos estabelecendo bem perto de onde está o problema. but we're a little too curious and often end up pitching our tents really close to where the problem is. Nós sabemos que enquanto Ló estava na companhia do seu tio, ele permaneceu longe de confusão. And we know that while Lot was in the company of his uncle, he stayed free from trouble. Mas quando ele se afastou do bom exemplo de Abraão, a trajetória de sua vida foi somente em direção a problemas. But when he strayed from Abram's good example in his life, the trajectory of his life took on a turn for the worse. O que aconteceu com Ló, por estar distante e por ter escolhido as terras que escolheu, está se estabelecer próximo de Sodoma. And what ended up leading Lot to where he was at, where he wound up getting into trouble, was the fact that he strayed from Abram and he pitched his tents near Sodom. Quando Ló e a sua família finalmente fugiram e Sodoma foi destruída, a esposa de Ló, por olhar para trás, acaba virando uma coluna de sal. And when Lot and his family eventually did flee due to the sin in Sodom as it was destroyed, Lot's wife, by turning back, ended up becoming a pillar of salt. Apavoradas porque elas estavam vivendo em uma caverna no deserto. And because they were living in a cave in the desert, As filhas de Ló o embebedaram com vinho, se deitaram com ele e as duas engravidaram do próprio pai. due to living in that cave and being afraid, Lot's daughters got Lot drunk with wine, lay with him, and ended up pregnant from their own father. O texto não nos fala nada sobre a fé de Ló. The scripture doesn't tell us anything about Lot's faith. Somente sabemos que ele escolheu as melhores terras para si mesmo. All we know is that he chose the best land for Ele himself. escolheu o caminho de Sodoma e foi capturado por reis invasores. He chose the path of Sodom and was captured by invading kings. No final, Ló escapou de todas essas coisas, mas foi somente por conta da misericórdia e provisão de Deus. And at the end of it all, Lot managed to escape from all of this, but only due to the provision and mercy of God. Irmãos, Deus não pode honrar um coração sem fé.
God cannot honor a faithless heart. Enquanto estamos falando sobre Abraão hoje, devido ao fato de que ele confiou no Senhor acima de todas as coisas. And while we're talking about Abraham tonight, due to the fact that he trusted God above all things, Nós não estamos falando de Ló por causa da sua fé. we're not talking about Lot because of his E o faith. que é falta de fé? And what is lack of É a faith? falta de confiança. That's lack of trust. E a confiança é o alicerce para todo relacionamento. And that trust is the building block for every single relationship. Hebreus 11:6 diz: e sem fé é impossível agradar a Deus. Hebrews 11:6 tells us that without faith it is impossible to please God. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Because those who come close to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Em qual direção está indo a sua vida? In what direction is your life headed? Em direção a Deus Is it going towards God ou distante dele? or far away from him? Abraão e Ló nos desafiam a refletir na nossa jornada de fé. Abraham and Lot challenge us to reflect upon our journey of faith. Queria que você fechasse os seus olhos por um momento. I'd like to ask you to close your eyes for a moment. Em quem você vai crer? And who are you going to trust? Believe. Uma noite, quando Abraão estava se parecendo muito com pessoas como nós, One night when Abraham was looking very much like people like us, andando para frente e para trás, when he was moving forward, backward, preocupado com quem seria o seu herdeiro, where he was concerned about who his heir would be, porque ele e a sua esposa Sara não tinham filhos. because he and his wife Sarah didn't have children. Decidiu então resolver a situação sozinho. He decided to take matters into his own hands. Tentou providenciar um herdeiro para si próprio. And he tried to provide himself an heir. E o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: o seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo vai ser seu herdeiro. And God gave him the following answer. He says, this will not be your heir. A child, your own child will be your heir. Olhe para o céu e conte as estrelas, Look to the heavens, count the se é stars, que pode ser contado. if you can count them. Prosseguiu: assim será a sua descendência. And he said, this is how your descendants will be. E diz Abraão: creu no Senhor e isso lhe foi acreditado com justiça. And it says that Abraham believed in God, and this was credited to him as righteousness. Você acha que Abraão teria sonhado, imaginado que a sua vida seria tão importante para esse mundo? Do you think that Abraham could have dreamt or imagined that his life would have been this important? Deus prometeu para ele que através dele o mundo todo seria abençoado. God promised him that through him all the nations of the earth would be Eu blessed. penso que Abraão nunca imaginou que isso poderia acontecer. And I would think that Abraham had never imagined that something like that could Ele happen. era simplesmente um homem idoso com 75 anos, He was simply an old man, 75-year-old man, cuidando da sua própria vida, taking care of his own life, indo em direção a uma aposentadoria em Ur dos Caldeus. moving towards retirement in Ur of the Chaldeans. Mas para Deus a vida de Abraão e a sua fé literalmente mudaria a direção do universo. But to God, Abraham and his life would literally change the direction of the universe. Porque da descendência, da linhagem de Abraão, que Jesus nasceu. Because it was from Abraham's lineage, from his descendants that Jesus came. E se Deus quiser fazer algo poderoso através de você, What if God wants to do something powerful through you? algo que irá literalmente mudar a história de alguém, Something that would literally change somebody's story. será que você está disposto a dizer: Senhor, estou aqui pronto para te obedecer, para deixar o meu conforto e a minha segurança? Are you willing to say, God, I am here. I am willing to obey you, to leave behind my comfort, my security. Mas pastor, como é que isso vai acontecer? I'm a pastor. How is that going to happen? Deixe o seu plano de lado e coloque a sua confiança no Senhor. Set your plans aside and put your trust in God. Você vai confiar nas vozes do mundo ou você vai confiar na voz de Deus? Are you going to trust in the voices of this world, or are you going to trust in the voice of God? Deus honra obediência cheia de fé. God honors faith-filled obedience. Talvez Ele está te chamando para fazer algo que vai requerer fé. Maybe He's calling you to do something that will require faith. Algo que para muitos pode parecer loucura, que não vão
compreender, mas você sabe que é o Senhor que está te mandando fazer. Something that to many might seem crazy, or many wouldn't understand, but you know that God is calling you. Deus honra generosidade cheia de fé. God honors faithful generosity. O Senhor está nos chamando para amarmos e a priorizarmos a Ele e aos outros mais do que a nossa própria prosperidade. God is calling us to love, to prioritize Him and others before our own prosperity. Deus não pode usar um coração sem fé. God cannot use a faithless heart. Você pode escolher se apegar ao seu conforto e segurança e viver uma vida comum. You may choose to latch on to your security, your comfort, and live an average life. Ou pode confiar no Senhor e, como resultado da sua confiança nele, receber todas as coisas que Ele tem reservado para a sua Or vida. you can choose to trust in God, and as a result of that trust, receive everything that He has for you. Quem você vai crer? In who will you trust? Em quem você vai confiar? In who will you trust? Para que direção está indo a sua vida? Em direção à vontade de Deus ou em direção à sua própria vontade? In what direction is your life headed? Towards God or towards your own will? Você vai tentar resolver a situação do seu jeito ou vai escolher crer que o Senhor no seu tempo é fiel e vai cumprir sua promessa? Are you going to try to solve your issues your own way? Or are you going to trust that God in His own time will fulfill His promise? Gostaria de dar um minuto para refletir um pouquinho, aí mesmo onde você está, fazendo a sua oração ao Senhor. I'd like to give you a minute right where you're at just to reflect on this for a moment, to pray to God. E depois nós vamos orar juntos para terminar. And afterwards we're going to pray together to finish. Pode se colocar em pé. I'd invite you to stand. Gostaria de convidar você para fazer a sua oração junto comigo. I'd invite you to pray along with me. Em minha mente, Senhor, seja feita a tua vontade. In my mind, Lord, that will be done. Em meu coração, seja feita a tua vontade. In my heart, I will be done. Senhor, em minhas ações, seja feita a tua vontade. Lord, in my actions, thy will be done. Em minha família, seja feita a tua vontade. In my family, thy will be done. Com meus amigos, Senhor, seja feita a tua vontade. With my friends, Lord, thy will be done. Senhor, com os meus inimigos, seja feita a tua vontade. With my enemies, Lord, thy will be done. Em meu trabalho, seja feita a tua vontade. In my job, thy will be done. Com meus talentos, seja feita a tua vontade. With my talents, thy will be done. Senhor, com meu dinheiro, seja feita a tua vontade. Or with my money, thy will be done. Na sua igreja, Igreja Brasileira da Esperança, seja feita a tua vontade, não a minha. In your church, Lord, the Brazilian Church of Hope, thy will be done, not mine. Senhor, seja feita a tua vontade em mim. Lord, may your will be done in me. Feche os seus olhos mais uma vez. Close your eyes once again. Senhor, muito obrigado por sua presença nesse lugar. Lord, we thank you for your presence here in this Obrigado pela place. tua palavra. We thank you for your word. Senhor, nos desafie Lord, challenge us. a praticarmos obediência. Challenge us, Lord, to put obedience into practice. Dá-nos fé, Senhor, para sairmos da nossa zona de conforto, para abandonarmos a nossa segurança e irmos em direção às bênçãos do desconhecido de Deus para nós. Lord, give us the strength to step out of our comfort zone, to move towards that which is unknown for us. Dá-nos um coração generoso, Give us a generous heart. um coração que está disposto a dar, a investir no Senhor, na obra do Senhor, no reino de Deus e na vida de outras pessoas, mais do que
que valorizar nossa Lord, prosperidade. give us a heart that is willing to invest in your kingdom, invest in other people far more than we want to invest in our own lives. Dá-nos um coração cheio de fé. Give us a faith-filled heart. Para nos apegarmos à sua palavra, à sua promessa, e não deixarmos com que as circunstâncias roubem de nós a alegria e a expectativa de vê-la se cumprindo em nós. So give us a faith-filled heart that we may grab hold of your promises and not lose sight of the expectation of seeing that fulfilled in our Que a lives. sua vontade, Senhor, seja feita na nossa vida. Lord, may your will be fulfilled in our lives. Senhor, não a nossa vontade, mas a sua vontade. Lord, not our will, but your will be done. Nos desafie, Senhor, Challenge us, a Lord, caminhar dessa forma. to walk in this manner. Nos lembre, Senhor, talvez de promessas que foram se apagando no decorrer do tempo, que precisamos mais uma vez nos apegar a elas e olhar para o Senhor, manter os nossos olhos fixos em Jesus. Remind us, Lord, perhaps of those promises that maybe have faded away with time, that we need to grab hold of again and fix our eyes on Jesus. Renova, Senhor, a nossa fé. Lord, renew our faith. Dá-nos a alegria de sonhar novamente. Lord, give us the joy to be able to dream again. Queremos fazer a diferença, Senhor, na nossa geração. Lord, we want to make a difference in our generation. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, May the grace of our Lord Jesus o Christ, amor de Deus, the love of God, a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para todo sempre. and the fellowship of the Holy Spirit be with us today and forever. Amém. Amen.